falar que foi talento, que eu idealizei, mas não foi. Ela aconteceu bem por acaso mesmo. E numa brincadeira com um amigo, só que eu comecei a gostar dos valores que eu podia explorar com ela e resolvi parar o que eu estava fazendo e investir nisso. E me dedicar a fazer isso. Isso foi em 2015, né? Final de 2014, começo de 2015. E aí eu comecei fazendo bolsas, e aí eu viajava muito para tentar vender. Então, assim, eu ia em cada cidade, a loja comprava 8 bolsas, era muito pouco. Não pagava as contas e tudo mais. Então, eu decidi fazer calçados, porque eu conseguiria produzir mais tecidos, né? E aí, quando uma loja pedisse uma cor de cada, pelo menos tinha uma grade, né? Então, ela ia pedir, me dá o cru, o preto e o azul. Aí eu já não seriam mais 3 bolsas, né? Seria uma grade do 35 ao 39 no mínimo. Desde o começo eu fui para o atacado, eu não explorei o varejo, o que se mostrou um erro agora na pandemia, né? Porque eu não estava preparada para o varejo, né? Eu não estava totalmente digitalizada, porque como eu trabalho, minha equipe é muito reduzida, então os nossos esforços sempre foi mais em volume, para eu conseguir movimentar os artesãos. E então foi isso, desde o começo a gente focou muito no atacado, a gente trabalha muito bem, a gente começou a fazer um trabalho em parques nacionais, né, que quando entrou a pandemia a gente estava bem no começo, mas já tinha dado certo, já tinha sido um trabalho bem legal e quando tudo isso passar a gente vai voltar com bastante foco nisso, porque é uma coisa que me ajuda a gerar mais trabalho para os artesãos. A cidade de onde eu sou, a tecelagem quando eu era criança, eu lembro de barulho de teares na rua. Você saía na rua, você ouvia barulho de teares, e isso foi se perdendo, né? E as pessoas começaram a colocar em tear elétrico, né? Ou semi-manual, né? E que foi uma briga de preço para conseguir competir com a China e também as lojas atacadistas, né? Que não convém a gente citar quais são, mas elas colocam que os produtos são manuais, mas elas esfolam os tecelões, então eles não conseguem fazer à mão, eles têm que colocar em teares elétricos. E quando eu vi esse trabalho, eu falei, gente, está tudo errado. Não pode, tem que fazer certo. Se a moda casa não valoriza, então vamos levar isso para a moda mesmo. E foi o que eu fiz. Eu não fui para a moda casa, né? Mas eu vou fazer a linha moda casa, porque para manter os tecelãs trabalhando, as tecelãs trabalhando, na pandemia eu tive que fazer uma linha, porque eu estava muito estocada com produtos para calçados e bolsas. Então eu fiz uma linha para casa, eu só não vou ter tempo de lançar agora, eu vou lançar no começo do ano. Já voltada na área de moda, né? E lá eu só faço os tecidos, né? Então os tecidos são feitos lá, a maior parte dos tecidos são feitos na zona rural. E os calçados são feitos em Jaú por uma empresa familiar e as bolsas em Pratânia, por costureiras que trabalham em casa. Então, a Trópica ela já tem a coisa do trabalhar em casa, a pessoa trabalha no tempo que ela pode, a gente paga um preço justo, né? Eu falo que a gente não pode falar que paga acima do mercado, porque o mercado não é referência. Ele paga muito mal. Então, a gente paga justo, né? E qualquer coisa que é justo é muito acima do que se paga, porque não se paga bem. Poucas marcas valorizam e procuram pagar melhor, né? Os fios eu uso de resíduos têxteis, né? Da sobra da indústria brasileira mesmo, né? Então essa sobra volta para a fiação, é desfibrada e é feito um novo fio, né? Então eu uso muito a juta, que é a fibra sustentável da Amazônia, né? Que é orgânica, gera renda para mais de 200 famílias ribeirinhas na Amazônia, né? Porque a Amazônia pode ser sustentável, né? Que é o que mostra a juta, é o que mostra o açaí, e tantas outras coisas que tem lá, né?
Então eu uso muito a juta. Para mim, a juta é assim, tudo que é feito de juta é um grito de guerra que existe sim um mundo melhor e a gente pode fazer parte dele, né? Eu acho incrível ter uma fibra como a juta na Amazônia. Né? Tem muitas outras, né? É que a juta já tem muita tecnologia em cima dela, então possibilita uma amplitude de produtos, né? Então eu uso tanto em tecido quanto nas palmilhas, né? Dos calçados. Não em todos, né? Alguns. Eu uso biolátex na palmilha da alpargata, que é uma palmilha feita com uma tecnologia que deixa que a textura é da textura do calcanhar, né? E é feita em biolátex, é biodegradável. Uso borracha reciclada, vou lançar um produto com fibra de coco, uso fitas de VHS, né? Que as fitas foi o nosso primeiro trabalho, que foi um designer, o João Antônio, que fez, né? Esse tecido com essa fita, ele ganhou um prêmio, né? E a gente continuou o trabalho dele porque ele parou. Então a gente pega a fita de VHS, que é um lixo, a gente abre ela, destina todas as partes que vão para reciclagem, para ser reciclado de forma correta, e usamos a fita no tecido, fazemos bolsas com fitas de VHS reaproveitado. É um trabalho assim que a gente precisa fazer porque é como se fosse uma limpeza, mas não é o ideal. O ideal é você usar uma fibra como a juta, como o algodão orgânico, né? Que depois ele se degrada naturalmente. A fita não. A gente consegue pegar um produto que está aí, que é um lixo, e prolongar a vida dele, né? Mas não é um produto, se você for pensar no mundo ideal, não é um produto de mundo ideal, é um produto de necessário que a gente faça, né? Porque assim, a gente precisa fazer produtos com os tecidos dos artesãos. Então, a gente parte desse princípio. O que esse tecido consegue ser? Então, ele consegue hoje ser canga, ser bolsa, ser nécessaire, ser sandália, ser alpargata, ser mule. Então, a gente parte desse princípio. Porque o princípio é gerar renda para os artesãos, né? Então, partindo dessa lógica, a gente vê as possibilidades que aquele trabalho gera. Eu falo que é o tecido, né, metaforicamente. É obviamente que eu faço as escolhas adequadas para aquilo, né? Mas eu sempre parto desse olhar, né? O que o tecido consegue ser? O que ele pode vir a ser que vai gerar renda, que vai ter design, que vai ter uma história, né, com quem vai comprar também, porque é uma cadeia, né? Desde quem produz o tecido, até quem produz o produto, até quem compra, né? Então, somos uma cadeia, né? Então, eu penso o que o tecido pode ser que vai alimentar a cadeia produtiva e satisfazer o consumidor final, né? Então, assim, para mim deu muito certo ir pela moda praia, né? Eu tenho muitos lojistas de moda praia, principalmente no estado de São Paulo, que é onde eu estou. Tem bastante pontos de venda em São Paulo. Então, a gente faz sempre essa análise com foco também nesses lojistas que deram suporte para a Trópica, né? Então, algumas coisas não saem nunca de linha, por exemplo, a bolsa preta de VHS, as sandálias de palmilha de juta, elas não saem todos os anos, a gente só acrescenta produtos, né? E a gente faz também muitos trabalhos, desenvolvimentos específicos. Por exemplo, esse mês a gente vai fazer um casamento, né? Então, a gente faz especificamente para aquele casamento determinado número de bolsas. O trabalho dos parques, né? São produtos específicos para os parques, não vende nas lojas, né? Então, um produto não briga com o outro, são desenvolvimentos totalmente separados, né? E feito junto com as pessoas dos lugares, né? Então, por exemplo, no parque teve uma pessoa que cuida lá, que faz a curadoria das peças. Ela foi me falando tudo que ela queria, a gente entrou em processo de criação junto e foi super legal, deu super certo.
A gente vende fora do Brasil também, algumas lojas veganas. Então, são públicos, assim, bem variados, né? No Brasil, a gente vende muito em loja moda praia. E, geralmente, as pessoas não sabem que é um produto sustentável. Então, elas vão saber quando elas já estão experimentando, né? E aí, o lojista, as vendedoras vão falar, né? Mas elas compram primeiro o design, né, da peça. Já é diferente, por exemplo, nas lojas que a gente vende fora do Brasil, que são lojas veganas, né? Então, a pessoa vai lá porque é um produto vegano e aí a Trópica está lá. Nos parques nacionais, eles querem produtos sustentáveis, né? Então, a gente faz isso. Todas as peças vão assinadas, né, pelo artesão que fez, pela artesã que fez o tecido. Eu espero que chegue um momento que eu consiga me dedicar mais a isso, né? Mas hoje eu não consigo, principalmente nesse momento que entrou, né, essa fase que a gente está aí, a pandemia, eu tenho que fazer muitas coisas. Então fica muito defasado a parte de pesquisa mesmo. Eu adoraria, por exemplo, estar criando alguma coisa com sisal, que é uma fibra natural que dá na Bahia, né? Eu quero muito trabalhar com sisal. Mas aí existe uma logística complicada, que a minha logística toda de produção são 600 quilômetros. A gente está no momento de isolamento, então, para criar algo, eu tenho que ir para as tecelãs, depois eu tenho que ir para a produção de calçados e para a produção de bolsas. Então, não é tão simples, né, essa exposição toda, porque as artesãs, elas estão na zona rural, elas já estão isoladas, né? Como é que eu vou expor elas a isso? Então, eu não vou expor, né? Então, esse era um ano que era para a gente entrar com sisal, a gente não vai entrar. Já fiz um trabalho com fibra de bananeira que não foi legal, porque não tem durabilidade, né? Para você dar, você tem que lançar um produto sustentável, durável, né? Então, não foi legal. Então, assim, você realmente tem... A pesquisa leva tempo. A Juta, por exemplo, a gente está... Esse ano, uma das coisas que estou desde o ano passado trabalhando e que a gente vai conseguir lançar esse ano é uma alça de bambu na bolsa de juta, que foi um trabalho que ficou bem legal. Então, assim, às vezes uma pesquisa demora para você conseguir colocar ela no mercado e exige muito tempo. Como eu tenho muito pouco tempo, eu tento ir pelos lados mais práticos, sabe? De coisas já testadas, ou eu faço alguma coisa hoje para lançar daqui a um ano e testo durante esse tempo, porque fibra... ela pode dar um fungo, no caso do rami, por exemplo. Você pode lançar um produto de rami lindo, super sustentável, mas ela vai dar um fungo, entendeu? Então, que já aconteceu comigo com a banana. Exige tecnologia, que é algo que estamos caminhando para, mas ainda estamos um pouco atrás. Quero o ano que vem começar a trabalhar com algodão orgânico da Paraíba, que para mim é algo incrível, né? Nasce colorido, é uma beleza, ele já é belo por natureza, né? Que é uma tecnologia da Embrapa, né? Que é uma empresa brasileira, né? Subsidiada pelo governo, então tem todo o trabalho da Francisca, da NCC por trás, é um trabalho bem bonito. Então, eu quero trabalhar com essas fibras, mas assim, a gente parte do princípio que eu preciso primeiro gerar renda para os artesãos. Então, a partir disso, o que eu posso fazer para conseguir ser produtiva sem deixar isso cair? Eu não posso perder tempo nas vendas, por exemplo, e nem criar produtos que sejam comerciais, né? Porque a gente pode criar uma infinidade de coisas muito conceituais, com preço muito alto, e aí eu não gero a renda que eu preciso gerar, eu não gero o volume que eu preciso gerar, né? Então, algumas coisas acabam nessa parte de pesquisa ficando para depois, para quando eu tiver mais tempo mesmo. Eu trabalho basicamente dois pisados, né, que a gente fala. Agora, na parte da casa, a gente variou bastante. A gente fez desenhos, a gente explorou mais isso, né? Explorou mais técnicas, né? Misturamos bordado com tear na parte da casa. Na moda, é mais difícil você trazer essa tradição, conseguir agregar preço, fazer volume, entendeu? Então, na parte da moda, a gente consegue fazer mais o liso mesmo e o siriguilho, né?
que é um tipo de trama que é lindo também. A gente faz sandálias com sirigueiro que fica lindo, e misturar fibras, né? Que é algo também que as tecelagens deixam um pouco assim para lá. Mistura muito sintético, né? Mas não fibras naturais. Temos tecelagens, nossa, tem a Trapos e Fiapos, que é de tapete, que mistura fibras e faz trabalhos lindíssimos com tear, né? Então, assim, a gente segue nessa linha mais de misturar fibras do que de fazer o desenho diferente. Para a Trópica como ela é hoje. Para a linha Casa, que é a linha que a gente vai lançar, a gente já explorou mais essa questão de desenhos. E assim, cada tecelão consegue fazer uma coisa, né? Por exemplo, eu tenho uma tecelã que ela não consegue fazer o tecido de calçados nem de bolsas. Então, ela sempre faz os tecidos da canga, porque ela já quebrou a mão, não tem tanta força na mão. Então, a gente sempre vê quais as habilidades do tecelão para colocar ele para determinado produto. Inclusive, produtos já foram criados com base nas habilidades próprias, né, de cada um. Eu acredito muito, sabe, que existe assim uma forma de consumo diferente, sabe? Eu acredito, eu vejo isso, eu trabalho por isso, né? E eu acho que se você não tem um ideal, você desiste, porque dá muito trabalho e as pessoas não estão interessadas em saber o que você realmente faz. Elas não estão interessadas se a fibra é sustentável, se você está gerando renda. Existe quem é interessado, mas ainda é uma minoria, né? Então, assim, mas eu acredito que isso vai mudar, que isso já está mudando, né? E quanto mais marcas fazem isso, mais a gente fala uma única linguagem e cresce como um todo, né? Então, eu espero que cada vez mais a gente possa ver marcas fazendo isso, porque o consumo vai mudar diante de produtos. Não tem como o consumo mudar se não tiver produtos para isso, né? Então, o produto muitas vezes fala sobre assuntos que não são falados, né? Então, é preciso que cada vez mais tenha assuntos, tenha produtos para falar, para a gente ampliar a voz, né?